Boa tarde, meninas, como estão? Tudo bem? Espero que sim, né? Espero que todos estejam bem e que possamos ter uma boa semana, né? Então, feliz em estar aqui com vocês novamente. E hoje, nossa aula, nós vamos dividir em três partes, tá? Ele é um conteúdo um pouquinho mais longo do que na aula passada e eu vou estar conversando com vocês calmamente, tá? Então, eu peço que vocês assistam os três vídeos e depois eu quero fazer uma atividade com vocês também. E daí, por último, a gente se encontra no WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Só um pouquinho. Ok. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as alterações anatômicas e fisiológicas do idoso, né? É o que ocorre com o envelhecimento, quais são essas alterações que vão ocorrendo em nosso corpo, né? Até mesmo porque a gente sabe que o envelhecimento, ele é um processo inerente do ser humano que corresponde a alguns desgastes físicos, né? E ele vai apresentando declínios em vários aspectos, como o cognitivo, como o físico, o fisiológico, o psicológico e o social. Esses declínios, eles vão aparecendo é, em diversos momentos, né, da nossa vida, e em todos esses aspectos. Quando a gente fala a questão do aspecto cognitivo, este relaciona-se à perda ou falha de memória, e existe uma área que não está muito especificada ainda, que apresenta uma perda gradativa dessa atividade cognitiva, que na realidade ela vai diminuindo lentamente, porém natural, de uma forma natural, que nós chamamos de senescência. Ela é uma perda de memória natural que ocorre com o ser humano, tá? Mas, por outro lado, nós temos os problemas de demência, que é a senilidade. E esse geralmente ocorre a partir dos 70 anos e vem decorrente de algumas doenças crônicas, como a diabetes, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, né? E essas debilidades, elas fazem com que o idoso perca um pouco da sua independência, da sua autonomia, né, das suas capacidades funcionais, e que pode sim levar até a morte. Então, senescência é um processo natural da perda de memória. A demência já é decorrente de outras doenças crônicas, tá ok? E quando esse esquecimento ele está relacionado à senescência, a gente deve ter muito cuidado para não esquecer algumas coisas, principalmente dentro de casa, que pode ocasionar graves acidentes. Um deles é esquecer de desligar o fogão, esquecer de fechar as torneiras, a esquecer a chave dentro do carro, né? E outras coisas muito comuns que ocorrem dentro de casa. Nós temos que ter um grande cuidado. E a memorização, para isso, a memorização, ela deve ser exercitada para que nós não tenhamos uma perda cognitiva maior, né? E sim, e para exercitar essa memória, é necessário que a gente crie algumas estratégias, às vezes estratégias básicas do nosso uso diário, como fazer compras, fazer a lista de compras, como anotar os telefones, como cuidar dos horários dos medicamentos, né, anotar os medicamentos que têm que ser tomados dentro dos horários. Alguns jogos como sudoku, caça-palavras, jogo de memória, quebra-cabeça, isso é muito importante para nós ativarmos a nossa memória, tá ok? E outro aspecto que a gente vai visualizar também é a questão dos aspectos físicos e fisiológicos. O que ocorre com o nosso corpo, né? Então, diante da nossa composição e forma do corpo, nós percebemos que a partir dos 40 anos, a nossa estatura ela começa a diminuir por volta de 1 centímetro a cada década, tá? Principalmente em idosos sedentários. E essa composição, ela vem se alterando, havendo um grande aumento no nosso tecido adiposo,
né, no tronco e na diminuição dos membros inferiores, né, como mostra a figura abaixo. E a gente sabe que também a questão da água corpórea, ela diminui, tá? Então, como vocês podem observar aqui, ó, a gente vai diminuindo, né, o tecido adiposo vai aumentando, a nossa curvatura vai diminuindo também, e isso faz com que a nossa estatura chega a diminuir a cada 1 centímetro a cada 10 anos, né? O sistema muscular esquelético, o pico da massa óssea, ela é alcançada geralmente por volta dos 30 a 40 anos, né? Sendo maior nos homens do que nas mulheres. Alguns anos após esse pico, começa a ocorrer uma perda progressiva de massa óssea, que é de aproximadamente 3,3% ao ano em homens e de 1% em mulheres. Porém, depois da menopausa, as mulheres perdem até 10 vezes a mais do que no homem, tá ok? E o que é essa perda de massa óssea, gente? Então, o que é a osteoporose? Aqui eu trago uma figura para vocês poderem visualizar melhor, ó. Aqui é um osso sadio, e aqui é um osso com osteoporose. Olha como ele fica enfraquecido, né? Ele fica cheio de buraquinhos, né? E a osteoporose, ela geralmente ela dá na coluna e dá no fêmur, no fêmur, no quadril. Então, a gente tem que ter um grande cuidado. Por quê? Porque se a gente tem alguma queda e vem a quebrar alguma parte do nosso corpo e a gente tem osteoporose, é muito difícil do osso se restabelecer, tá certo? Por isso que muitas quedas levam à morte, né? E o nosso sistema muscular esquelético, no músculo, há uma perda de massa muscular chamada sarcopenia. Isso é muito comum acontecer depois dos 40, 50 anos, quando as pessoas são sedentárias, que não praticam atividade física, né? A perda de células musculares com a idade, ela vai depender muito do grau de atividade física que o indivíduo exerce, de seu estado nutricional e do aspecto hereditário também. E as articulações, assim como os músculos, também sofrem modificações. Há uma redução do conteúdo de água, de tendões e ligamentos, juntamente com alteração no sistema colágeno e elástico, tá? Então, olha só, a questão do sistema musculoesquelético aqui, por isso que a gente tem muitas dores no joelho, né? A gente vai envelhecendo, vai começando as dores no joelho. Além da osteoporose, aqui pode ocasionar algumas outras questões, como artrose, né? Que isso é muito comum acontecer no sistema muscular esquelético. Então, aqui eu trago uma visão, ó, normal do joelho, e aqui um joelho com osteoporose, né? Ou com algumas alterações que pode ocorrer na articulação do joelho. E as doenças mais comuns no músculo esquelético, né, é a osteoporose, a artrite reumatoide, as dores lombares e a artrose, certo? E nas dores lombares, os exercícios físicos, eles estimulam os hormônios naturais de controle da dor, condicionam e fortalecem a musculatura para uma melhor estabilização da coluna, além de melhorar a postura corporal. Na aula passada, a gente comentou muito, né? Muitos de vocês ressaltaram que vocês têm muitas dores, né? Então, é normal? É. Mas o que fazer para evitar essas dores, né? O quanto que a gente tem que pensar numa melhor qualidade de vida para evitar essas dores. Por quê? Porque elas vão estar aparecendo com o envelhecimento, tá bom? Então, agora eu vou fechar esse videozinho e vou abrir outro, tá bom? Então, agora nós vamos para a parte 2. Só um pouquinho.